Pessoal, aqui é Vives, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu quero utilizar novamente o mesmo set de carimbos que eu utilizei no vídeo da semana passada, esse set de carimbos da Simon Says Stamp, mas dessa vez eu vou usar só os dois tamanhos maiores de flores e os dois tamanhos maiores de folhas. E eu quero mostrar para vocês como é muito fácil, super fácil, utilizar as Distress Inks, as carimbeiras Distress, que eu tanto amo, para fazer a aquarela. Claro que eu não vou fazer uma aquarela tão sofisticada, até porque eu nem sou tão boa assim em aquarela. Eu dou pro gasto, eu me viro, digamos assim. Tem pessoas que fazem aquarelas lindíssimas e várias técnicas maravilhosas com aquarela, enfim. Eu não sou uma delas, eu faço aquarela bem básica mesmo, e é justamente isso que eu quero mostrar pra vocês, porque às vezes a gente quer dar um toque mais artístico, assim, com aquele wash colorido, enfim. A gente quer fazer um trabalho legal com aquarela, mas a gente não fica se sentindo muito seguro pra comprar um kit de aquarela, que fora os kits escolares, que são muito simplesinhos, os kits de aquarela mais elaborados, eles são realmente caros, então a gente fica meio assim. Mas para quem tem Distress Inks, as carimbeiras Distress, dá para fazer também, dá para brincar com aquarela de uma maneira super descontraída e fica bem legal o resultado. Até porque as Distress têm cores lindas, super bonitas mesmo, que dá pra gente fazer uns trabalhos bem legais. Bom, para fazer aquarela, eu sempre prefiro fazer em Boys Quente. Na verdade, eu prefiro fazer em Boys Quente para tudo. Porque eu acho que o emboss quente ele facilita muitas técnicas. No caso da aquarela, eu acho que facilita bastante porque essa parte elevada, esse relevo que o emboss quente cria, ele cria uma espécie de barreira para a água não passar demais, enfim, as cores não se misturarem tanto, enfim. Então tem várias facilidades que a gente tem para fazer aquarela utilizando o emboss quente. Então, eu fiz o emboss quente de uma flor grande, duas flores menores e várias folhas, né? De tamanhos, dos dois tamanhos que vem no set de carimbos. Eu acho que, se eu não me engano, eu fiz 6 folhas. E eu vou utilizar esse pincel que tem um tamborzinho de água. Ele é um pincel super simples, dá pra comprar em livraria. Tem uns da Pentel, inclusive, que vendem em livraria. Não é nem tão caro assim. Mas dá pra usar um pincel comum também, tranquilamente. Você pode usar um pincel, de preferência um pincel de ponta fina. E o copinho de água, como eu tô usando aí, não precisa necessariamente usar esse pincel. Eu acho que esse pincel facilita mais porque a gente não precisa molhar ele o tempo todo na água. Porque a ponta dele sempre tá úmida porque ele tem água, ele tem um reservatório de água. Na verdade, eu nem precisaria estar usando esse copo, né? Que eu tô utilizando com água. Basta o próprio reservatório, porque a quantidade de água que a gente usa na aquarela é uma quantidade bem pouquinha. Mas eu tô usando o copo de água para poder andar mais rápido, digamos assim, para eu conseguir lavar o pincel de forma mais rápida. E o que eu tô fazendo aí? Eu tô utilizando dois tons de vermelho, digamos assim, mais puxado para o coral. E eu tô utilizando esses dois tons para poder misturar um pouquinho, brincar um pouquinho com essas cores. Eu não tô fazendo nenhuma técnica avançada de profundidade nem nada. Eu só tô colocando as duas cores para que no resultado final seja perceptível essa variação de cores. Eu acho que isso na aquarela fica bonito. Eu acho que o resultado fica bonito mesmo que você, como eu, assim como eu, não saiba fazer nem mexer com aquarela tão bem assim. Então, eu tô utilizando a cor mais escura, principalmente no centro. Eu sempre gosto de trabalhar dessa forma, principalmente no centro. E o que eu posso fazer também? Eu fiz isso, inclusive, nas folhas. Primeiro, forrar toda a imagem com uma quantidade, né? Molhar, umedecer a imagem toda com uma quantidade boa da cor mais clara. E depois vir tocando com um pouquinho só do pincel, só a pontinha do pincel, molhado na cor mais escura em algumas partes onde você quer que fique mais escuro. Eu acho que funciona super bem. Nas folhas, principalmente, eu fiz dessa forma. Vocês vão ver aí. Primeiro eu cubro toda a camada da folha com o tom mais claro. Depois eu venho com o tom mais escuro, só na pontinha do pincel, e vou dando uns toques de cor na parte do meio, do miolo da folha, que é onde eu quero que fique mais escuro. Da mesma forma que nas flores, nas folhas também eu trabalhei com duas cores. Eu escolhi esse tom de verde meio menta e eu escolhi dois tons, um pouquinho mais escuro que o outro, para que eles fiquem complementares. Eu adoro esse tom de verde meio menta, eu acho que fica super bonito e eu queria utilizar esse tom no projeto. Então, olha o que eu tô fazendo aí. Eu tô colocando só a cor mais clara
E depois eu venho com a cor mais escura só na pontinha do pincel. E eu vou dando umas pingadinhas dessa cor. E a própria água acaba se encarregando de misturar elas de maneira natural. Essa é a graça da aquarela. Então, eu já fiz isso aí. Você pode deixar secar naturalmente ou você pode acelerar um pouquinho a secagem com o soprador térmico, não tem problema. Algumas pessoas preferem de um jeito, outras de outro, enfim. Aí vai depender da sua paciência. Bom, eu já recortei as imagens, são super fáceis de recortar. E aí eu vou utilizar um painel, esse papel branco, na verdade, e eu vou fazer uma espécie de mini painel onde eu vou carimbar o meu sentimento e fazer alguns detalhes. Junto com as flores, esse painelzinho branco vai ser o ponto focal do meu cartão. Então, eu escolhi um sentimento dessa cartela de carimbos da Lily Pop, que é um sentimento numa fonte super bonita. A palavra é obrigada. E aí tem um outro sentimentozinho complementar que é por tudo. Então, fica um sentimento só, obrigada por tudo, com duas fontes diferentes. Eu adoro essas possibilidades que os carimbos da Lily Pop trazem, da gente combinar sentimentos com fontes diferentes. Eu acho que misturar fontes no mesmo sentimento fica super charmoso. Eu adoro, eu acho que fica bonito mesmo. Então, eu utilizei esse obrigado, é super bonito. Ele tem uns prolongamentos para um lado e para o outro. Eu acho super charmoso. Então, eu fiz aí a carimbada, eu utilizei a mist para eu poder carimbar duas vezes, porque às vezes a primeira carimbada não fica tão perfeita. E aí, aproveitando que eu já tô com a minha mist, eu vou utilizar esse outro set de carimbos da Lily Pop, que é um dos últimos que foi lançado. Esse é da linha da Tami, da Scrapbook by Tami, que tem vários sentimentos super legais, super bonitos, e tem esse sentimento muito legal, que diz o mundo precisa de mais pessoas como você. Então, eu acho que é um sentimento que complementa muito bem um sentimento de agradecimento, como eu vou colocar na frente do cartão. Então, esse set de carimbos da Tami, ele não só tem sentimentos que a gente pode utilizar para colocar na capa dos cartões, na verdade, praticamente todos, como tem alguns sentimentos que também eles combinam muito bem para a gente colocar dentro do cartão, como um sentimento complementar. Nesse caso, eu acho que ficou super legal. Bom, eu vou deixar a minha base de cartão com a carimbada de lado para secar e vou continuar trabalhando nesse painel da frente. Esse mesmo set de carimbos que eu utilizei da Simon Says, ele vem com uns carimbos bem pequenininhos, tem uns florais, eu vou utilizar esses florais para dar um certo charme. Eu vou colocar um ramozinho embaixo e em cima desse obrigada. Eu queria decorar um pouquinho esse painel, porque eu quero que tenha esse painel branco no meu cartão, mas eu não quero que ele fique um branco vazio. Então, eu vou utilizar um dos carimbos, que é esse aí, que cria uma espécie de bolinhas, assim, como se fossem bolhas de água, de orvalho, enfim, já que o set é um set de flores. E aí eu vou espalhando isso pela área que eu quero cortar o meu painel, para poder ocupar um pouco do espaço, criar um certo charminho, eu continuar com o meu painel branco, mas que ele não fique um branco muito chapado, um branco sem graça. Então, eu estou utilizando para criar uma espécie de interesse nesse background desse sentimento que eu criei. Eu já cortei utilizando essa faquinha na minha Big Shot, então eu tenho aí um mini painel que, junto com as flores e as folhas, que eu vou arrumar em espécies de arranjos, de buquês, digamos assim, junto com esse painel, eles vão fazer o ponto focal do meu cartão. Mas antes eu vou preparar o meu background, digamos assim. Eu tô com a minha base de cartão aí onde eu já carimbei e eu quero utilizar esse papel da Toque Cri, que é um papel que eu acho super bonito. Ele é um papel com esse fundo preto meio chalk, assim, meio quadro negro, com várias inscrições em colunas, como se fossem colunas de jornais. E eu acho que esse tipo de papel, para quem gosta de fazer cartões, é o tipo de papel perfeito para fazer background de cenas, de várias, de arranjos florais, como nesse caso. Eu acho que cria um efeito super legal. E nesse caso, cria um efeito meio moderno, porque além de ser um fundo de texto, é um fundo de texto meio manchado, enfim, eu gosto bastante da ideia de misturar. E eu gosto muito de misturar preto, branco e vermelho. Eu acho que preto, branco e vermelho é uma combinação de cores que fica sempre super bonito, não tem como dar errado. E tem uns pontinhos de verde aí também para quebrar um pouco esse preto, branco e vermelho, para não ficar tão fechado. Então, eu coloquei esse tom de verde, inclusive meio menta, que eu acho que também combina, fica bonito. Se eu colocasse um verde muito vibrante, talvez ele chamasse a atenção demais, e eu não queria que isso acontecesse.
Então eu prendi o mini painel com o sentimento, né? Esse painel recortado na Big Shot, com a fita banana de menor volume, que é essa fita banana meio laranjinha, e com a fita banana da Toque Cri, que é essa do liner amarelo, que ela é um pouco mais alta, eu vou prender os outros elementos do meu cartão, que são as flores e as folhas. E eu vou criar um arranjo um pouco maior embaixo e vou deixar apenas uma flor das menores e uma folhinha para colocar na parte de cima para meio que dar uma balanceada. Eu não quero que o cartão fique simétrico, eu não queria criar dois arranjos iguais, um em cima e um embaixo. Eu queria que ele ficasse assimétrico. Eu gosto mais de painéis assimétricos do que painéis simétricos, mas isso também é uma questão de gosto. Então, como eu prefiro assimétrico, eu resolvi criar um arranjo maior na parte de baixo, tanto que o sentimento eu carimbei um pouco mais para cima e deixei um espaço grande embaixo, porque eu sabia que eu ia querer botar um arranjo floral maior na parte de baixo. E na parte de cima eu vou complementar só com uma das flores e uma das folhas. Eu poderia não colocar nada na parte de cima, eu até pensei, mas depois eu achei que ia ficar um pouco vazio e eu resolvi colocar só uma flor que eu acho que ela ia ocupar, preencher o espaço e ela ia distribuir de maneira igual a cor pelo cartão, não ia ficar só esse aglomerado de vermelho e verde embaixo. Vai ter na parte de cima também esse ponto para contrabalancear, para harmonizar essas cores. Para finalizar, eu vou utilizar a minha cornet chomper para poder arredondar os cantos. Eu acho que combinou bastante com esse projeto. E vou utilizar também o Nuvo Drops na cor transparente para fazer umas bolinhas bem pequenininhas, como se fossem realmente gotas de orvalho. E o meu projeto tá finalizado, é um projeto simples. Ele não é muito sofisticado nem elaborado, mas eu queria mostrar para vocês como que a gente pode, de forma super simples e prática, utilizar as carimbeiras de stress para trabalhar com aquarela. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Toda semana tem novidades. Até a próxima e tchau, tchau!